Muito bem, 8h49, vamos fechando esse programa de hoje e a gente estava conversando aqui internamente, tem pauta para falar aqui com o nosso convidado José Paes Neto. Folha no Ar volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Arnaldo Neto, por favor. Vamos lá, como você mesmo disse, Nogueira, assunto é o que não falta. A gente vai falar um pouco sobre essa questão da Vento Futuro para fechar, mas antes, a gente vem lembrando aqui alguns assuntos, Zé Paes. E lembrando que você foi procurador do governo, você já foi procurador legislativo em São João da Barra, já foi procurador legislativo aqui em Campos, e também já foi procurador geral do município durante a gestão Rafael Diniz, praticamente os 4 anos. Acho que só saiu para tomar posse como procurador de carreira da Câmara, que é, né, o cargo efetivo. Depois de toda aquela novela em relação àquele concurso, que se a gente for lembrar dela aqui, dá um outro programa. Dá um outro programa inteiro. Mas, enfim, naquele momento ali, houve no final do governo Rafael, já com desgaste, o governo já vinha um pouco desgastado, e aí houve um movimento, a criação do G8, e tentou se impor um limite de remanejamento ao governo Rafael de 10%. Houve uma negociação, chegou a 20%. Agora a Câmara está meio que segurando a votação da LDO, porque existe um movimento aí por parte da oposição, que é a maioria na casa, para impor um limite de remanejamento a 5%, com algumas artimanhas, digamos assim, não artimanhas de ser ilegal, mas com alguns dispositivos legais que acaba gerando quase que 1% de remanejamento na prática, né? 5% no papel, 1% na prática. Enfim, e o governo, o próprio prefeito Vladimir esteve aqui, tem reclamado um pouco disso. Da experiência de procurador-geral do município, como que você tem acompanhado esse movimento da oposição de limitar esse remanejamento do governo? Arnaldo, é importante essa pergunta. Eu fui questionado sobre essa mesma situação ontem num outro veículo, acabei sendo um pouco mal interpretado. Aproveitar para deixar o meu posicionamento claro. Eu acho que, primeiro, Arnaldo, o governo sempre tem que ter um diálogo positivo com o legislativo. Porque a partir do momento que não há esse diálogo, que não há essa boa relação, que não há essa transparência no gasto público, que os questionamentos que são feitos legítimos pelo legislativo acabam sendo interpretados de forma raivosa pelo executivo, enfim, isso gera um atrito e isso acaba sempre tendo consequência, né, política. O governo Rafael, mesmo ali no momento mais tenso, final de 2019, início de 2020, quando parte dos vereadores da base se tornou independente, enfim, e começou a fazer uma série de questionamentos e cobranças, mesmo naquele momento delicado do governo, nunca se deixou de ter um diálogo com a Câmara Municipal, com o Poder Legislativo, um respeito, sobretudo, com o Poder Legislativo. Tanto é que, com base nesse respeito, nesse diálogo, se chegou ali a um denominador comum, a um meio termo, não se chegou ao percentual que o governo então pretendia, que, salvo engano, era 30%, mas também não se chegou aos 10% à época que parte do Legislativo entendia mais razoável. Com relação ao remanejamento em si, eu acho que assim, o grande problema no Brasil é achar que as leis orçamentárias são peças fictícias e que, por serem peças fictícias, podem ser alteradas a todo e qualquer momento, sem maior deliberação do Poder Legislativo e da própria sociedade. As peças orçamentárias deveriam ser peças estáveis e elaboradas de uma forma técnica a partir de um debate da sociedade, do que efetivamente a sociedade entende necessário que seja executado pelo Poder Executivo. Isso parte de um debate na Câmara, não à toa existem audiências públicas para que a sociedade possa participar, mas infelizmente a gente sabe que esse debate ainda não é tão realizado como é realizado, por exemplo, em outros países como os Estados Unidos, e que o orçamento é muito mais rígido e muito mais respeitado do que é aqui no Brasil. Então eu não vejo com maus olhos a redução desse limite de remanejamento, tá? Porque isso força o Poder Executivo a se planejar melhor, a se organizar melhor, né? E isso traz ao Poder Legislativo, que é um poder que tem a prerrogativa de fiscalização e de representação, né, no final das contas, da sociedade, de fiscalizar, né? E isso
pode aparentar, como eventualmente já foi dito por membros do governo e etc., que pode engessar o governo, né? Se houver diálogo com a Câmara e se houver o mínimo de planejamento, isso não engessa. Porque você pode encaminhar o projeto de lei para a Câmara Municipal, pedindo autorização para esse remanejamento. É óbvio que precisa ter um mínimo de previsibilidade, do Poder do Executivo, encaminhar isso com um mínimo de antecedência para que as políticas públicas sejam realizadas. É evidente que alguma margem de remanejamento precisa existir para situações específicas, né, ou para situações emergenciais que possam ocorrer, de políticas públicas que precisam ser implementadas, que inicialmente não estavam previstas, mas que podem surgir. A gente sabe que, né, nos governos em geral surgem situações que às vezes são imprevisíveis. Agora, qual é o percentual adequado? Se 5, 10, 15, 20, isso precisa ser efetivamente debatido, discutido pela Câmara, pela sociedade, e o prefeito precisa ter diálogo com a Câmara. Ele não pode simplesmente impor uma posição dele, não colocar para votar a LDO, porque a LDO até agora não foi votada, né, já que o presidente o apoia, então vem segurando ali a pauta. Um diálogo precisa ser aberto. O que não pode é só apontar o dedo para o legislativo, dizer que o legislativo quer prejudicar a população e não abrir o diálogo. O diálogo precisa, né, ser aberto. Então eu não vejo com maus olhos a redução do limite de remanejamento, né? E até fazendo uma comparação do governo Vladimir com o governo Rafael, né, são situações diferentes também que são vividas. Porque naquela época do governo Rafael, o limite que se propunha alterar foi proposto já na votação da LOA, da Lei Orçamentária Anual, lá já em dezembro, com o orçamento já apresentado, e aí tentou se limitar, né? Agora, no governo Vladimir, né, essa redução está sendo proposta na LDO, ou seja, a LOA ainda não foi apresentada. Há um tempo razoável para que os técnicos do governo, aprovado essa redução de remanejamento, independente do limite, se organizarem internamente e elaborarem uma lei orçamentária que condiza mais com a realidade para o próximo ano. Né, o governo já está indo para o terceiro ano, né, então já não se pode alegar que há um desconhecimento das necessidades, né, não foi um orçamento realizado pelo governo anterior, já é um orçamento, uma LDO e um orçamento, né, apresentados pelo atual governo. Então, ainda que o limite de 5% seja aprovado, né, há como o governo se organizar para apresentar uma LOA mais fidedigna com a realidade. Mas eu acho que o que a gente tem que começar a deixar de levar como premissa é que o orçamento é uma peça feita para ser alterada. Não deveria ser assim, porque a partir do momento que ele a todo momento alterado, né, e se a gente acompanha mais o Diário Oficial do município, vê que praticamente toda semana tem uma alteração, né, a população não consegue fiscalizar. Então eu não vejo com maus olhos a redução. É um momento diferente daquele momento vivido pelo governo Rafael. Agora, se o limite mais razoável é 5, 10, 15, 20, isso, né, cabe ao debate político e cabe ao poder Executivo, ainda que hoje não seja a maioria na Câmara, né, tentar ser humilde e abrir um diálogo franco com o Legislativo. Só uma pegadinha rapidinha aqui nesse gancho aí que você diz que não pode ser uma peça fictícia. E todo mundo fala que é uma peça fictícia, né? Os atores da cena falam, os vereadores, os políticos, enfim. Aí você está concordando com a colocação do Marquinhos Bacelar, vereador Marquinhos Bacelar, que disse aqui nesse programa que a LDO tem que ser perfeita e por isso ele não está montando nenhuma perseguição ao governo? De certa forma, concordo com o vereador. Assim, toda legislação, quando né, proposta, enfim, votada, o objetivo que tem que se buscar é que ela seja perfeita. É óbvio que a gente sabe que, né,
erros podem acontecer, nem todas as situações possíveis conseguem ser previstas quando da elaboração. Uma peça orçamentária não é uma peça fácil de se fazer, talvez seja uma das peças mais técnicas que são apresentadas como projeto de lei, né, demandam um mínimo de estudo, de planejamento, né, de conhecimento da área contábil, da área financeira, enfim. É um trabalho multidisciplinar. Né? Normalmente não é nenhuma lei cujo conteúdo é elaborado pela Procuradoria do município. A Procuradoria normalmente recebe só para fazer ali um filtro, mas normalmente são os técnicos do controle da Fazenda que vão elaborar, mas ela tem que ser feita pelo menos com a ambição de que seja a melhor possível, a mais perfeita possível. Não pode ser feita, olha, vamos apresentar essa LDO aí só para cumprir uma formalidade que está prevista na Constituição, na lei orgânica do município, e depois a gente altera aqui, faz o que a gente quiser e o legislativo não tem nada a ver com isso. O que precisa ser entendido, sobretudo pelos executivos, né, que o poder legislativo tem um papel importante, relevante, e quando não se tem o diálogo, quando se passa a acusar o legislativo, né, de que está querendo acharcar, que está querendo inviabilizar, isso acaba acirrando mais ainda os ânimos e acaba ensejando uma falta de confiança. Quando não há essa confiança, se o legislativo não tem mais confiança, em sua maioria, no executivo, é óbvio que ele vai impor limites àquele poder executivo, porque ele não tem mais aquela confiança, não deposita mais credibilidade no poder executivo. Cabe ao executivo o quê? Buscar novamente ter credibilidade com o legislativo. Faz parte do jogo político, faz parte do cenário político, e às vezes a gente aprende na marra. Às vezes a gente aprende na marra. Né? O prefeito ele tem que entender, né, que não prevalece só o entendimento dele. Né? Existem outros poderes que também podem fazer prevalecer o seu entendimento. É a democracia. Agora, não é também, o José Paes Neto, chamar muita responsabilidade pro legislativo, do tipo assim, você delimita 5%, e aí você tem uma obra, você tem uma situação, a Luiz sempre compara aqui uma situação de obra em casa, e sempre realmente o cálculo não dá certo. Você vai mexer, por exemplo, banheiro, então é uma lástima. Eu tô com medo de que o meu orçamento é zero. Mas assim, vamos lá. Você quebrou uma parede, você não sabe o que está por trás daquele reboco, por trás daquela máquina. Então você quebrou ali, de repente você tem um cano que é desses antigos, não é do rosqueável. Tem prédio aqui em Campos com cano de chumbo ainda. Aqui no centro da cidade tem muito. Então assim, não estava na previsão aí trocar o encanamento. Vamos ter que trocar esse encanamento todo. Quer dizer, aí tem que ir lá no legislativo pedir, vamos trocar o encanamento, e nisso, hipoteticamente, você está colocando vidas que poderiam estar sendo atendidas num ambulatório, num hospital, numa coisa assim, em risco. Não é muita responsabilidade da Câmara? Cláudio, eu acho que o Poder Legislativo em geral, eu não estou falando do de Campos, do de São João da Barra, que também está vivendo uma polêmica parecida. O Legislativo no Brasil, ele precisa começar realmente a chamar mais a responsabilidade. É um poder constituído, previsto na Constituição. Ele precisa chamar mais efetivamente a responsabilidade, estar mais atento à qualidade do gasto público. E eu pego um exemplo aí, talvez, da maior democracia do mundo, que é a democracia dos Estados Unidos, a democracia norte-americana, e que volta e meia a gente vê esses problemas de orçamento. Né? Volta e meia a gente se depara com notícias de que o governo americano vai interromper as suas atividades, que serviços básicos vão deixar de ser prestados, porque o legislativo está segurando a aprovação de emendas ao orçamento, né? Ou não quer aprovar emendas ao orçamento apresentadas pelo executivo. Né? Em países em que o orçamento é realmente respeitado, isso acontece e a Câmara tem um papel decisivo nisso, importante nisso. Nós aqui no Brasil, enquanto sociedade, ainda talvez não tenhamos essa maturidade que outras democracias mais consolidadas possuem. Né? Talvez até por isso a necessidade de haver um limite de remanejamento. Mas volto a dizer, não sei se 5, 10, 15, qual seria o limite
mais apropriado. Mas o fato do limite ser pequeno não engessa necessariamente o governo. As principais despesas, as principais rúbricas, as mais urgentes, como saúde, educação e etc., essas rúbricas já estão lá, estão postas. Você precisa fazer eventualmente alterações? Precisa, mas na maioria das vezes o próprio orçamento permite que essas alterações sejam realizadas dentro das mesmas rúbricas e etc. e tal. O que precisa haver é diálogo. Sem diálogo, querendo impor a vontade, as coisas realmente no ano, aí é ruim para a sociedade como um todo. Zé Paz, a gente já estourou o tempo aqui, sei que você tem compromisso também, mas como planejado, vamos deixar para você falar agora no final em relação a essa questão da venda do futuro, esse processo essa operação de crédito, né, que ficou conhecida como venda do futuro, porque comprometia pelo menos por 10 anos, já deixando claro, pelo menos por 10 anos, as receitas de royalties, e a época que isso foi aprovado na Câmara, lembro, porque acompanhei enquanto repórter, todo o entendimento era de que o município pagaria a Caixa, tinha um empréstimo anterior que tinha sido feito com o Banco do Brasil, tudo isso ia ser englobado, passava para a Caixa, e o município pagaria a Caixa 10% do que arrecadasse das receitas de royalties e participações especiais ao longo de cerca de 10 anos, como falei anteriormente. Depois, já na gestão Rafael, vocês tiveram uma surpresa de que não era bem assim, e uma das faturas que chegaram comprometeria, inclusive, todo o repasse de participação especial. À época, você, enquanto procurador do município, junto com vocês também o procurador Robson Maciel, que era procurador da Câmara, entraram na Justiça e conseguiram o direito de pagar somente os 10%. Posteriormente, a Caixa recorreu e conseguiu reverter isso. A Caixa conseguiu reverter em algum momento, que ela poderia receber um valor maior. Aí eu já me perdi no tempo, não lembro quanto que foi. Né? A memória também não está tão boa assim. Mas, enfim, em determinado momento, a Caixa conseguiu reverter isso. Depois, houve um novo acordo, agora já na gestão Vladimir, um novo entendimento entre a Caixa e a Prefeitura, e volta aos 10%. Saulo Peçanha, na coluna dele, na Folha da Manhã, Saulo falou, o governo Vladimir consegue o acordo que o governo Rafael quis tentar e conseguiu, de certa forma, alcançar um momento que é manter os 10%. Nesse resumo da ópera, como que você, que fez parte do processo lá no início, está acompanhando esse processo de acordo entre a Caixa e a Prefeitura? Arnaldo, o transcurso do tempo, né, começa a colocar no devido lugar na história a responsabilidade de cada um e né, quem conseguiu, né, resolver ou não essas questões relacionadas a essa questão da venda do futuro, que sempre foi polêmica desde a sua celebração. Né? Lá atrás a Câmara aprovou, autorizou a realização dessa negociação com a Caixa. No primeiro momento o município tinha feito uma com o Banco do Brasil, depois realizou uma com a Caixa Econômica e depois a segunda com a Caixa Econômica, que foi essa fatídica, que o município entregava mais de 1 bilhão e 100 milhões de créditos de royalties e participações especiais à Caixa Econômica, para pagamento inicialmente até 2026, e que no primeiro momento todo mundo achava, e foi o que foi comunicado à época pelo governo da prefeita Rosinha, que aquele valor seria de 10% ao mês do que o município efetivamente recebesse de royalties e participação especial. Quando iniciou o governo Rafael, foi identificado que, na verdade, esses valores, esses percentuais eram muito maiores. Né? Nos meses de participação especial, o município perdia toda a participação especial, não recebia nada, pelo contrato original, não receberia nada, né? E ainda perderia uma parcela significativa dos royalties. Nos meses de participação especial, o município chegava a perder 80% de tudo aquilo que recebia de royalties e participação especial, o que na prática representava naquele momento a quebra do município. Se o município cumprisse naquele momento o que estava previsto em contrato, o município quebraria. Até porque naquele momento o município já vivia uma queda expressiva de arrecadação de royalties, né, que foi experimentada pelo menos aí até o final de 2020, e 2021 começou a alavancar novamente. Então se chegou a uma conclusão naquele momento, olha, se esse contrato for cumprido, o município quebra literalmente, os serviços mais básicos possíveis não vão ser prestados. E se partiu para uma negociação com a Caixa Econômica Federal. Né, o governo Rafael tentou uma negociação com a Caixa Econômica Federal, estivemos várias vezes
em Brasília, conversando com o presidente da Caixa, vice-presidente da Caixa. Vários deputados nos acompanharam, senadores, inclusive de outros estados, nos acompanharam nessas negociações. Só que a Caixa, naquele momento, se encontrava numa situação confortável, porque ela tinha um contrato firmado disciplinando aqueles valores, então ela se sentia confortável e deu pouca margem para negociações, né? Em nenhum momento apresentou algo ao município que fosse palatável, que fosse viável a manutenção dos serviços básicos do município. Então não houve outra alternativa naquela época, senão ajuizar uma ação para questionar aqueles 10%. Ação ajuizada à época pela Procuradoria do município, né? Eu era o procurador-geral. Num segundo momento, a Câmara ingressou como assistente do município naquele processo. Conseguimos uma decisão favorável em primeira instância, que reconheceu a ilegalidade do contrato, limitou o pagamento aos 10%. A Caixa recorreu ao Tribunal Regional Federal no Rio, e no primeiro momento o desembargador suspendeu a decisão que era favorável ao município, e aí voltou a prevalecer, né, o que estava previsto em contrato. E aí foi um trabalho de articulação muito grande, a Procuradoria do município, da Procuradoria da Câmara, com o Dr. Robson, que foi um parceiro muito grande nosso naquela época, e conseguimos no julgamento no TRF, né, a manutenção da decisão. O relator reviu o seu entendimento, foi seguido por todos os componentes da Câmara. O julgamento, à época, né, demorou mais de 4 horas de julgamento, enfim, conseguimos manter os 10%, decisão essa que é válida até hoje, e que, se não estivesse válida, teria feito com que o governo Vladimir perdesse recursos significativos nesses 2 anos, nesses 2 primeiros anos de governo. O prefeito Vladimir sempre questionou a adoção dessa conduta do prefeito Rafael de ajuizamento da ação, e eu costumo dizer, até o próprio ex-prefeito Rafael e a outras pessoas, que, na verdade, o prefeito Vladimir deveria agradecer o ex-prefeito Rafael por ter corrigido um problemão que a mãe dele, do Vladimir, deixou, que foi essa bomba da Venda do Futuro. Enfim, mas aí, diante dessa decisão liminar que vale até hoje, me parece que a Caixa acabou se vendo compelida a negociar com o município em outros termos. Passou a negociar com o município em outros termos. E o que apresentou agora no acordo que foi protocolado no processo, que ainda vai ser objeto de análise, foi justamente o que o governo Rafael sempre propôs desde o começo. Limitação ao pagamento de 10% ao mês daquilo que recebe de royalties de participação especial, tirando o limitador de tempo, que era 2026, né, e colocando esse prazo, né, um prazo muito maior, que desse tempo para realizar esse pagamento limitado a 10%. Foi isso que acabou de ser proposto, exatamente aquilo que, né, nós, na época na Procuradoria, propusemos, aquilo que o governo Rafael sempre tentou acordar com a Caixa, e, de certa forma, a Caixa, ao aceitar esse acordo agora, de certa forma, ela reconhece a procedência do pedido, né? Ela reconhece que houve uma ilegalidade. Um ponto que me parece importante, Arnaldo, que não foi ainda, me parece, objeto de discussão, e que a juíza determinou agora, inclusive, a Câmara precisa ser ouvida com relação a esse acordo, porque foi a Câmara que autorizou a limitação a 10%. Então, ainda que o acordo esteja lá prevendo 10%, a Câmara precisa ser ouvida. E não me parece, né, que seja só o jurídico da Câmara a se manifestar. Me parece que essa questão deveria ser levada ao plenário da Câmara, porque foi o plenário da Câmara que autorizou a transação, deveria também ser o plenário da Câmara a autorizar o acordo, né? E não sei se isso vai ser levado ao plenário ou não, enfim, não sei, até pelo fato de estar cedido, não estou lá no dia a dia da Câmara, não sei como é que isso vai ser tratado. Estou dando a minha opinião jurídica, pessoal, de quem acompanhou esse processo desde o começo. Mas eu fico feliz, para concluir a minha fala, fico feliz que se tenha chegado a um acordo, acordo esse que certamente só foi possível, Arnaldo, por conta dessa ação. Porque se não fosse essa ação, se não fosse essa decisão favorável do governo Rafael, certamente a Caixa se manteria numa posição privilegiada nessa negociação e não chegaria a esse patamar. Para ela é muito melhor
consolidar essa questão, deixar isso contratualmente amarrado, com base numa decisão judicial, do que conviver com uma insegurança, né, jurídica, que é uma insegurança para a Câmara, para a Caixa, perdão, mas também era uma insegurança para o município. Importante a gente conseguir virar essa página, né, e reforço, acho que o governo Vladimir deveria agradecer o governo Rafael por ter resolvido esse problemão que a mãe dela deixou, não só para ele agora, prefeito, mas como para os campistas em geral. Só uma dúvida, Zé Paz, a gente já estourou o tempo demais, mas enfim, só uma dúvida em relação a essa questão. Se havia uma liminar que determinava o pagamento à Caixa de 10%, como que a dívida está sendo reajustada com juros e correção? Porque tanto na petição inicial do processo, como na decisão que concedeu a liminar, os juízes deixaram claro, e tanto no tribunal, deixaram claro que, em razão dessa alteração contratual, seria necessário fazer um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, como o prazo de pagamento vai se estender, e salvo engano vai se estender por 216 meses ou 213 meses a partir da data da homologação do acordo. Salvo engano é isso que foi definido. Inevitavelmente haveria uma necessidade de reequilíbrio. Então, o valor inicial, que era de quase 1 bilhão e 200, agora, salvo engano, está sendo majorado para 1 bilhão 300 e alguma coisa. Por isso que eu entendo que a Câmara precisa ser ouvida, porque é um ônus que está sendo... mais um ônus que está sendo imposto ao município. Assim, uma dívida do município que aumenta, né? Mas isso era inevitável. Assim, fazer um reequilíbrio do contrato era inevitável, porque o prazo inicial para pagamento era até 2026 e agora vai se estender aí, né, por provavelmente aí mais uma década, a depender do fluxo de arrecadação de royalties do município. Como a gente sabe, aquilo que você falou, esse problema aí está virando, e já virou uma bola de neve, né? Não sei se a gente vai chegar a algum momento conseguir pagar isso. Acho que com os 10%, Cláudio, não é o melhor cenário. O melhor cenário era não ter celebrado essa transação, era ter ajustado as contas naquele momento e não obter esses valores para poder fazer campanha política no último ano do governo, lá da prefeita Rosinha. Era necessário fazer os ajustes que o governo Rafael acabou tendo que fazer, mesmo com todo o custo político que ele acabou tendo e sofrendo. Mas é o fruto da responsabilidade, né? Então você, né, não só a gestão do atual prefeito, como a do próximo e provavelmente a do outro, vai ser afetada por isso, e aí é dinheiro que poderia estar sendo investido em algum tipo de política pública aí que infelizmente vai ser paga ao banco, mas isso não adianta mais chorar pelo leite derramado, né? Agora precisa ser resolvido, o leite precisa ser limpo, né? E se tocar assim pro pau nesse linguajar popular e não pagar, acaba imediatamente você tendo o nome da prefeitura já registrado. Não é, a gente aqui no civil na pessoa física é SPC, mas na prefeitura tem outros cadastros. Vai para vários cadastros do governo federal. Se não pagar não é uma opção, porque o município recebeu o dinheiro da Caixa, né, e gastou o dinheiro da Caixa, né? Então não pagar não é uma opção. O que sempre se propôs desde o começo era que esse pagamento fosse feito de uma forma que não inviabilizasse a cidade e respeitasse a lei, né? E que me parece agora, enfim, vai ser acordado. Bom, o Zé Neto, se deixar, fica aqui, como a gente disse mais cedo, até meio-dia e não conversa tudo. Eu quero te agradecer muito pela presença aqui. O programa hoje, com certeza, extremamente produtivo, como sempre, né, com sua presença, muito bom. Muito obrigado, né, sempre por estar conosco. Boa sorte, bom trabalho aí. Vamos à luta, vamos torcer para que aquilo que você falou, a população consiga ser um pouco mais seletiva nas suas opções eleitorais, independente de qualquer partido, essa coisa
correligionária, mas que seja mais criteriosa. Cláudio, eu que agradeço novamente ao convite, agradeço a você, ao Beto, ao Arnaldo, pela oportunidade. Acho que já é a quinta, sexta vez que eu participo aqui do programa, com certeza um dos que mais participou, né, até hoje aqui na história do programa. É sempre uma honra. E coloco a Comissão de Direito Eleitoral da OAB Campos à disposição durante todo o processo eleitoral, para o que se fizer necessário, a gente está aí para esclarecer e para poder, né, acompanhar. Tá? Agradeço. Nós que agradecemos. E se veio tantas vezes é porque tem conteúdo. E esse ano que a gente sempre falou assim, é uma eleição mais fria, eleição quente e eleição municipal. Tem nada de frio esse ano não, né? Essa vai ser uma das mais quentes da nossa história. E só espero que não ultrapasse os limites da temperatura, que não entre em ebulição. Né? Com certeza. Neto. Com certeza, a gente espera realmente que seja tranquilo, pelo menos dentro dos limites possíveis, né? Que nada ultrapasse, pelo menos, o que está previsto, aquela velha história de Tancredo, briguem as ideias, não os homens. Né? Enfim, mas está difícil na política de Campos a gente chegar a esse consenso. No mais, Nogueira, agradecer ao Zé Paz pela entrevista, desejar a você, Beto, Zé, todos os ouvintes um bom dia. E amanhã, a partir das 7, a gente recebe aqui, se Deus quiser, o superintendente do Hospital Geral de Guarulhos, o Vitor Mussi, confirmou aqui durante o programa a presença amanhã aqui às 7 horas, para a gente estar falando sobre a situação aí, desse que depois do Ferreira Machado, o maior hospital, né? Do lado de lá da margem do Paraíba, o maior, mas que atende não só as duas margens do Paraíba de Campos, como a região inteira, e está passando por uma reforma, enfim, assunto não falta em relação ao HGG. Não tenha dúvida. Passei lá recentemente, estava vendo ali um laboratório que na época ainda antiga de Arnaldo foi inaugurado, na época de Mocaibe, nem sei como é que está aquela situação também, tinha um laboratório muito bom também, né, daquela época. Bom, 9h21, já extrapolamos tudo, ainda bem que eu acho que o Cristiano está viajando, mas tem esse tal de internet que o cara ouve e acompanha no mundo todo, então não tem jeito. A todos, né, que nos acompanharam até aqui, muito obrigado pelas participações aí pelo Face, e você que vai ouvir os nossos podcasts também, valeu. Amanhã de volta às 7 horas da manhã, como o Arnaldo já disse, com o Vitor Mussi, e, né, com o nosso Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação, e o apoio de Green Energia Solar.